Uma das coisas mais interessantes do mercado financeiro é o seu dinamismo, visto que os produtos disponíveis para investimento estão em constante mudança, constante evolução. Hoje eu vou compartilhar com vocês algo realmente empolgante, as novíssimas debêntures de infraestrutura. Esses ativos não apenas prometem mudanças significativas no cenário de investimento em crédito privado, como também trazem consigo um benefício tributário que pode fazer toda a diferença. Vamos ver absolutamente tudo o que você precisa saber sobre esses novos investimentos, sua definição, funcionamento, tributação e todas as formas com que elas diferem das já conhecidas debêntures incentivadas. Então presta bastante atenção nesse vídeo para conhecer cada detalhe desse novo ativo de renda fixa que promete revolucionar o mercado de crédito privado. Olá, senhoras e senhores, eu sou Matheus Franco, médico, investidor e criador do canal Plantão Financeiro, onde falamos de finanças, investimentos e às vezes um pouco de produtividade, tudo pensando em te ajudar a alcançar sonhos e objetivos. No último dia 10 de janeiro foi sancionada pelo Executivo a Lei 14.801, que cria as debêntures de infraestrutura, que serão emitidas por companhias concessionárias, permissionárias e autorizadas para, segundo o que diz literalmente a lei, angariar recursos que serão destinados à implementação de projetos de investimento na área de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, considerados como prioritários na forma regulamentada pelo Poder Executivo Federal. Dito isso, qualquer investidor mais atencioso poderia se questionar, mas já não existem as debêntures incentivadas? Qual a diferença entre esses dois ativos? Bem, para o correto entendimento da matéria, antes de detalharmos o novo tipo de debênture recentemente criado, quero que se lembrem bem brevemente do que se trata as debêntures em geral e as debêntures incentivadas, criadas em 2011. Veja que para uma empresa gerir o seu modelo de negócio, ela necessita de uma determinada quantidade de capital. Basicamente, esse capital pode ser próprio, através do aporte dos sócios, ou de terceiros, através de dívidas e empréstimos em geral. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas normalmente o capital próprio tem um custo maior, tornando o caminho das dívidas mais atraente para empresas que têm um bom modelo de negócio. E com bom quero dizer rentável, que gere retorno com juros mais altos do que os juros tomados pelo financiamento. Dito isso, uma empresa pode recorrer aos empréstimos bancários para se financiar, mas veja que essa opção nem sempre é vantajosa, visto que a instituição financeira fará uma avaliação da companhia e nos casos de empresas menores, de pequeno e médio porte, pode ser que sejam cobrados juros muito elevados, justamente porque aqui o risco de inadimplência também é maior. Uma alternativa aos hercúleos juros bancários é a emissão de debêntures, que são títulos de crédito privado de médio a longo prazo. As empresas emitem através de bancos de investimento esses títulos de vencimento mínimo de 1 ano, tendo maior controle sobre as variáveis dos juros. Afinal, sendo a própria emissora da dívida, ela pode escolher qual juro ela quer pagar pelo capital levantado. Obviamente tem que haver um bom senso, porque se ela tentar emitir dívidas com juros baixos demais, incompatíveis com o risco do investimento, não vai ter demanda por aqueles títulos e ela não vai conseguir se financiar. Agora, se você parar para pensar, alguns setores são mais importantes do ponto de vista infraestrutural do que outros. Por exemplo, para o desenvolvimento de um país emergente como o nosso, o setor elétrico ou o setor de saneamento são muito mais importantes do que o setor comercial varejista. Inclusive, até março do ano passado, quase metade do país não tinha acesso à rede de esgoto. Foi pensando nisso que em 2011 foram criadas as debêntures incentivadas, que são títulos de crédito privados de companhias que atuam e investem em setores importantes para o desenvolvimento da infraestrutura do país. De forma a incentivar a aplicação de recursos por parte do investidor pessoa física em projetos nesses setores, é que foram criadas essas debêntures completamente isentas de imposto de renda. Mas presta atenção aqui, as debêntures incentivadas são isentas para pessoas físicas, eu e você. Mas a pessoa jurídica, apesar de ainda ter uma redução de imposto em relação ao que ela pagaria em debêntures simples, vai ter que pagar 15% de IR sobre o lucro. Essa informação é crucial para entender a diferenciação entre essas debêntures e as novas debêntures de infraestrutura, que, como já mencionado, estarão destinadas para setores de importância para a infraestrutura do país ou desenvolvimento, pesquisa e inovação considerados prioritários através de um regulamento do Poder Executivo. Como podemos perceber nesse parágrafo, esse regulamento vai trazer os critérios de enquadramento de projetos, podendo incluir até mesmo projetos ditos beneficiários do ponto de vista ambiental e social. E aqui está um ponto fascinante: as novas debêntures de infraestrutura têm o potencial
intencional de incluir projetos sobre a sigla ESG, que significa ambiental, social e governança. Mas o que exatamente isso significa? Ambiental refere-se a práticas que impactam o meio ambiente de forma positiva, como projetos ecoamigáveis e sustentáveis. Social, por sua vez, abrange aspectos relacionados ao impacto da empresa na sociedade, incluindo questões sociais e de responsabilidade corporativa. Já a governança trata da estrutura de tomada de decisões e de como uma empresa é administrada, enfocando a transparência e a ética dos negócios. A inclusão desses projetos no escopo das debêntures de infraestrutura é uma jogada inovadora. Imagine investir seu dinheiro não apenas com potencial de retorno financeiro, mas podendo contribuir para projetos que terão um impacto positivo no meio ambiente e na sociedade. Portanto, ao considerar essas novas oportunidades de investimento, estamos não apenas olhando para o potencial de ganhos, mas também para o impacto positivo que podemos ter no mundo ao nosso redor. Outro ponto interessante na nova legislação é que o regulamento descrevendo os setores prioritários deverá ser publicado e, portanto, atualizado de 2 em 2 anos, diferentemente das debêntures incentivadas, que apesar de terem sofrido algumas atualizações em sua lei ao longo do tempo, continuam essencialmente as mesmas. Vale só ressaltar que no inciso 3 é dito que o primeiro regulamento deverá ser publicado em até 30 dias após a publicação dessa lei. Então, no dia que eu gravo esse vídeo, ainda não é possível saber exatamente quais setores serão englobados por essa nova legislação. Mas acredito que a maior diferença entre esses dois tipos de debêntures resida na sua tributação. Já mencionei que nas incentivadas a pessoa física é completamente isenta de impostos e a pessoa jurídica paga 15% sobre o lucro obtido. As novas debêntures de infraestrutura não terão isenção de impostos para o investidor, seja este pessoa física ou pessoa jurídica. O que acontece é que terá sim um incentivo tributário, mas para o emissor da dívida. As empresas emissoras das novas debêntures poderão deduzir os juros pagos da apuração do lucro líquido, além de ser possível de deduzir 30% dos juros das debêntures da determinação do CSLL, um dos impostos federais existentes. Acredita-se que com essas duas deduções sobre os impostos a serem pagos pelas empresas, abre-se o espaço para a oferta de taxas ainda maiores para os investidores, que mesmo após pagarem seus impostos através da tão conhecida tabela regressiva do imposto de renda, ainda assim sairão ganhando mais do que ganhariam com as debêntures isentas. É esperado também que essa nova legislação torne mais atrativo o investimento para investidores institucionais, como fundos de pensão, fundos de previdência aberta e algumas instituições financeiras que não tinham tantas vantagens em investir nas debêntures incentivadas. Como é uma lei muito nova que trata de um veículo de investimento também inovador, tem muitas variáveis que ainda estão no plano das ideias. É preciso aguardar para ver como tudo vai funcionar na prática. Só lembrando que aqui no canal eu costumo deixar na legenda um espaço reservado para as fontes que eu utilizei para preparar o conteúdo que você acabou de assistir, então se você quiser dar uma estudada um pouquinho mais aprofundada, você vai encontrar alguns links úteis por ali. E não se esqueça, deixa uma curtida nesse vídeo, se inscreve no canal e responde aqui nos comentários o que você achou das novas debêntures de infraestrutura. Acredita que valerão a pena o investimento? Como sempre, muito obrigado por dedicar o seu tempo a assistir ao meu vídeo e até a próxima semana.